Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje eu tô aqui na casa de uma amiga e ela me chamou, me pediu um socorro, na verdade. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês, gente. Como que tá a situação dessas cadeiras, ó. São as cadeiras bem bonitas, mas olha só, não estão servindo muito bem. Olha aqui, olha a situação desse pé, gente, ó. Cadeira de MDF, ó, pra aqui. Toda estragada, a cadeira tá toda mole, sabe? Todas. Então, são 6 cadeiras e estão todas assim. Tem umas que estão até piores. Olha isso aqui. Olha que perigo se sentar alguém aqui. Tá vendo, gente? Ó, esses pés aqui não tem resistência nenhuma. Olha só. São 6 cadeiras e estão todas assim. Aí ela me pediu ajuda aqui, né? Pra não jogar essas cadeiras fora. E aqui, ó, ela comprou essas madeiras, tá? Ó, aqui, essa daqui como é que tá, ó. Ela comprou essas madeiras, foi numa madeireira, né? Passei as medidas pra ela e ela comprou essas madeirinhas aqui. Pra refazer toda essa parte de baixo e os pés, né? Ó, tem aqui as madeirinhas menores que são as travas, né? E tem as madeiras maiores, né? Que são essas travas aqui, ó, que eu vou substituir. E tem as madeiras maiores, que são os pés, ó. No caso, essas daqui, tá vendo? Só que as madeiras vieram assim, né? Sem forma nenhuma. Então, tem que fazer esse formato aqui dos pés. Ó, mesmo tamanho, tá vendo? Eu só passei as medidas pra ela. Ela foi numa madeireira e comprou as madeiras. E isso daqui, ó, é madeira mesmo. Eu falei pra ela, compra madeira mesmo. Não adianta MDF, né? Na verdade, não tinha que ter nenhuma cadeira com MDF, gente, porque cadeira é para suportar peso, né? Então, assim, MDF não aguenta. Olha só, isso aqui todo rachado. Aí você vê a cadeira bonitinha lá, né? Aí senta, quando vê, você cai. E aí é muito perigoso queda de cadeira, porque você cai com tudo, você não tá esperando cair, né? Cai com tudo, é muito perigoso se machucar, né? A coluna principalmente. Olha só esses pés, como estão. E são umas cadeiras bem bonitas. Aí aqui eu comecei tirando aqui, desmontando essa parte, né? Eu trouxe uma cadeira para aqui para eu saber as medidas, né? Para ter que fazer exatamente igual, né? Porque senão não cabe nas cadeiras. Então eu trouxe só uma. E aqui eu retirei essa parte aqui para fazer todas, né? Como são as mesmas medidas, aí eu vou desmontar essa, porque eu preciso de um pé para tirar o molde, né? E esses parafusos aqui são muito bons. Os parafusos, pelo menos os parafusos, né? São parafusos realmente para cadeira. Dica para vocês quando for comprar a cadeira decente, né? Olhe, vira bem grande, e olhe por baixo dela. Então todos não compensa você comprar. Eu vou usar essas cadeiras de MDF, porque elas não aguentam nada, gente. Elas estragam com muita facilidade. Vocês viram que as cadeiras todas bonitas, sabe? Parecia bem estruturada, mas quando você vira a cadeira, vem a decepção. E aí, ó, depois, né, não tem jeito. Aí, gente, vira uma frustração. Ainda bem que agora, né, vai ficar bem resistente com essas madeiras aqui. Porque são madeira mesmo, tá? Aqui, eu vou colocar esse pé aqui pra fazer o pé igualzinho, tá? Ó. Aí, eu vou marcar aqui. E aí, eu vou cortar essa parte aqui fora, tá? Como essa madeira, ela é bem resistente, então é mais difícil cortar assim, o sentido contrário da madeira, né? Assim, no comprido. Aí eu vou usar isso daqui, ó, pra me ajudar, né? Que é uma moça, um grampo, né? Uma moça, na verdade. E aí eu vou prender ela aqui na mesa. Isso daqui é uma coisa bem útil, gente. Vou prender aqui na mesa pra poder cortar essas madeiras. Porque como eu vou cortar no sentido contrário, e é uma madeira estreita, então é perigoso, né? Ficar segurando e cortando com a serrinha tico-tico. Então, assim, eu vou usar isso daqui pra me ajudar. Tá bem preso. E agora aqui é só pegar a madeira, aquela que eu marquei, né? Que eu fiz aqui a medida do pé. E eu vou prender aqui.
E, gente, isso daqui fica bem preso, preso mesmo, sabe? Você não consegue tirar, se não soltar aqui. Aí aqui, ó, tá bem preso, né? Bem firme mesmo. Vou apertar mais um pouquinho, mas tá bem firme, então não solta, ó, gente, não sai, tá vendo? Só se liberar aqui. Aí agora sim, eu vou cortar. E aqui, ó, como tá na velocidade menor e a madeira é bem dura, eu vou colocar na velocidade máxima. E vamos lá, né, gente, ó. E aqui teria que cortar assim, tá vendo? Segurando a madeira com uma mão e a tico-tico com a outra. Por ser uma madeira pequena, né, seria perigoso cortar assim. Então, assim, esse grampo aqui ajuda muito, ó. Tá vendo, gente, ó? É uma madeira muito resistente. Tá vendo como a tico-tico tá indo bem devagar, ó. E tá na velocidade máxima. Mas a tico-tico dá conta sim, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, mas uma maquininha tão pequenininha não consegue cortar madeira dura. Consegue sim, gente. Aqui, ó. Consegue sim. E eu estou usando a mesma lâmina que eu corto o MDF, tá? Tem lâmina específica para cada coisa, tá? Eu aqui acabo usando a mesma para tudo, mas tem lâmina específica. Aqui eu vou soltar. E aí vou virar ao contrário, né? Pra cortar do outro lado, para vir de lá pra cá, tá? Eu poderia virar aqui e cortar do mesmo sentido, mas como eu tô gravando para não ficar de costas para vocês, né? Então, ó, vou cortar assim. Aí aqui, gente, ó, tô segurando a madeira só por apoio, mas assim, não precisa segurar, tá? É só para apoiar. E fica tão preso, ó, que só consigo tirar a serrinha se eu abrir aqui o negócio, porque fica muito, muito seguro, muito firme, tá vendo? Eu não consegui tirar a serrinha antes. Aqui já temos um pé, ó, tá vendo? Olha só, o mesmo formato. E agora eu vou fazer isso em todos, já imaginaram? São 6 cadeiras, gente, para fazer esse corte. Aí agora entra em cena aqui a parafusadeira, para fazer os furinhos, né? Os mesmos furinhos. E aí, ó, tem que fazer todos esses furinhos aqui. Aqui eu só fiz a marcação e agora é só furar aqui. Tô usando uma broca própria para furar madeira, tá, gente? Ó, aqui é onde vai os parafusos. Esse parafuso bem grande, tá vendo? Ó, tem que furar mais um pouquinho para abrir mais espaço. Aí, esse parafuso vai aqui. E aqui, gente, eu vou começar a montar. Cortei a outra madeirinha, tá vendo? Ó, fiz os 2 furinhos, onde vai os parafusos, tá? Aqueles furinhos eu fiz com a broca chata. Acabei não mostrando pra vocês, mas eu fiz com a broca chata. Agora aqui, ó, é só fazer a montagem. A broca chata, gente, é a mesma broca que eu uso pra fazer os furinhos pra colocar as dobradiças, tá? Essa parte aqui é uma parte bem chatinha, porque tem que encaixar o parafuso nessa, como é que fala? Nessa porca, sabe? E tá dentro de um buraquinho, né, aqui. Então, assim, é bem chatinho essa parte, mas assim, com calma vai, tá? É porque eu tô meio acelerada, mas assim, é chatinho mesmo. Quando quem já montou cama, né, aquelas camas cama mesmo, né? Eu ia falar cama de madeira, mas normalmente era nas camas de madeira que a gente via muito disso. Mas quem já montou cama sabe como é chatinho encaixar parafuso nessas porquinhas. Aí aqui eu já montei ali, né, uma parte dos pés. E agora eu vou montar o outro para poder unir os 4, né? Esse aqui, gente, ó, demorou um pouquinho para fazer, sabe? Eu levei um tempinho para fazer. Primeiro porque as madeiras são bem duras, né? Isso é ótimo para dona das cadeiras, né? Mas para mim que tô fazendo é um trabalhinho bem um desafio, na verdade. Porque como as madeiras são bem resistentes, então assim, tá? Trabalho, sabe? Mas nada é impossível. Ó, aqui, ó, já foi mais fácil, né, de encaixar. E olha os pés, gente, o mesmo formato dos pés anterior. Ela falou até pra mim assim, ah, Sandra, não precisa cortar,
os pés do mesmo jeito, não. Deixa eles assim mesmo, gente, mas ia ficar muito estranho, né? A cadeira com aqueles pés. Só aquela madeira, do jeito que veio da madeireira, ia ficar muito estranho. Então, eu resolvi cortar no mesmo formato, né? E a Tico Tico deu conta, tá? Eu já cortei todos os pés. E já está aparecendo aqui com o formato da cadeira, né, gente? Imagina deixar os pés quadrados. Olha como ficou bonitinho, assim, no mesmo formato que já tava os pés. Aqui eu vou colocar outra trava, tá? Essas travas aqui, gente, é o que faz a cadeira não virar, não cair, entendeu? Porque tem gente que acha que é só parafusar os 4 pés na base, embaixo da cadeira, que tem uma cadeira, que tem um banco, e não é assim, gente. Precisa dessas travas aqui, ó, senão os pés se abrem, tá? Isso serve para cadeira, para banco, para mesa. Se você olhar aí embaixo da sua mesa, você vai ver que tem essas travas, tá? Embaixo das suas cadeiras, não importa que material que seja, tem que ter essas travas, que é o que faz com que a cadeira, né? A cadeira, a mesa, qualquer móvel que tenha 4 pernas não se abra, sabe? Quando você senta, ele não se abre, são essas travas aqui. Porque tem muita gente que chega pra mim e fala assim: ah, Sandra, arrumei esses pezinhos aqui pra fazer um banco. Aí é só 4 pezinhos. E como é que faz um banco? Aí coloca só o tampo e pronto. Gente, não é assim não, tá? Então, assim, não é só colocar os 4 pés na base e você tem uma cadeira, tem um banco, tem uma mesa. Não, isso aqui é muito necessário, ó. Já fiz, agora aqui eu vou lixar, tá? Que como a madeira tá, né, totalmente crua, eu vou lixar e depois é só passar um verniz, tá? Se passar um verniz na cor canela, um verniz um verniz mesmo incolor, que dá um brilho. Essa madeira é bem bonita, a cor dela, tá? Se fosse minha, eu passaria só um verniz incolor, que eu já achei ela bem bonita, né? Mas a dona vai decidir que verniz que vai passar. Tá vendo, gente? Ficou bem firme. Agora sim, temos uma cadeira bem reforçada na parte de baixo, tá? Aí que eu tô usando a lixa gramadura 80, que como é madeira rústica, né? Eu tenho que lixar bem. Aí depois que eu lixar essa daqui, gente, eu já vou montar pra vocês verem como que vai ficar. Aí eu tenho que fazer 6 dessa, né? Como já fiz uma, falta só 5, ó, a cadeira que eu trouxe. Ah, isso daqui vai aqui embaixo, né? Como era mesmo, tá? Aqui na parte de baixo. Isso daqui é só preso, gente, com umas cantoneiras, tá? Ó, só com essas cantoneiras aqui, ó. Aí você prende, parafusa aqui na madeira e parafusa no tampo, tá? Ó, parafusa aqui, são 4 cantoneiras pequenininhas. Que não pode ser parafusos grandes, senão passaria pra fora do assento, né? Então, são parafusos pequenos mesmo. Isso daqui segura, tá? Não tem problema nenhum. Agora sim, tem uma cadeira bem resistente, né? Na parte do assento. Tá vendo que diferença, gente? Madeira mesmo. Agora é só fazer todas as outras e levar lá na casa dela pra colocar de volta. Olha, a gente trouxe aqui, tá? E ali estão, ó, as partes das cadeiras. Trouxe aqui, eu montei lá, tá? E agora é só colocar tudo de volta aqui e ela vai ter cadeiras realmente para sentar. A mesa é linda, né, gente? Muito bonita a mesa. E aqui eu vou pegar esse aqui eu só vou virar aqui, já vou encaixar. Eu já coloquei as cantoneirazinhas, tá, nas madeiras, e aí é só parafusar aqui na parte de baixo. Deu um trabalhinho, gente, deu sim, para cortar os pezinhos e para fazer os furos, porque como é madeira, né, então é madeira bem dura. Vocês estão vendo que tem umas aqui, ó, que são madeira, é a mesma, toda da mesma madeira, e tem outras que tem umas madeiras mais claras. Essas que tem as madeiras mais claras são pinos. É que já tinha duas não, acho que 3 cadeiras que já tinha essas parte aqui de pinos, aí ela não achou necessário comprar o restante das madeiras, né? Então, a gente usou essas partes que tinha de pinos mesmo, ó. Já montei tudo aqui, nas cadeiras toda montadinha.
Agora é só colocar aqui na mesa. A gente não tinha uma cadeira dessa que servisse para sentar. Do jeito que elas estavam, não tinha a menor condição de ninguém sentar nessas cadeiras. E olha só, gente, como é que tá? Olha os pés. Agora sim ficou bem resistente, né? A parte do assento, ela gostou muito do resultado. Ela não tem que se desfazer das cadeiras dela, que ela tava bem preocupada se ia ter que jogar fora essas cadeiras, né? Porque não tinha condições de sentar. Ela chamou alguém, uma pessoa para arrumar, e a pessoa só apertou os parafusos. E ela falou que depois de 2 dias a cadeira estavam do mesmo jeito. Não tinha como, né, gente? Não é cadeira para apertar parafuso. Em MDF não tem como, tinha que trocar mesmo. E aí, vocês gostaram? Se você gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? E me segue também lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo, então me segue por lá. E eu vou deixar também, gente, os links das minhas ferramentas, tá? Vocês sempre pedem isso e eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link da parafusadeira, da serrinha tico-tico, vou deixar o link daquele grampo lá e da lixadeira também, tá? Então, depois é só vocês darem uma pesquisada lá, que vai estar lá tudo bonitinho. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Beijo, 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 beijo.